É lamentável ter que falar isso novamente. Infelizmente, pessoas jogando terror na internet, se dizendo sensitivos, se dizendo videntes, colocando terror. Terror, gente, é lamentável. É um estado assim que eu fiquei mal com aquilo, sabe? O que a pessoa estava falando ali, que ela está com depressão, pessoas da família com depressão. Eu não lembro se ela falou alguma coisa de internado, alguma coisa sobre internado, mas eu lembro muito bem sobre depressão. Falando se era verdade que... Onde que era? Acho que era Rio de Janeiro, se eu não me engano. Eu não lembro. Eu li, eu comecei a chorar de ver aquilo lá, sabe? O que foi chegando perto da Casa Energia, porque eu me conectei. Eu passei mal, sabe? Mal de ver a situação daquela pessoa. Ela falando que ia morrer não sei quantos milhões de pessoas. Falando, Harry, que é verdade que vai morrer não sei quantas milhões de pessoas. Eu acho que é Rio de Janeiro, eu não tenho certeza. Era coisa assim... Eu não lembro o número, gente, eu não lembro o número. Era coisa, não era 1.000, não era 2.000, não era 10.000. Era coisas... Eu não lembro, ou é 2 milhões. Não, eu não lembro. Se eu falar o número aqui, eu vou estar falando bobagem. Eu não lembro a quantidade. Mas foi uma coisa assim... que eu falei, infelizmente, novamente... Infelizmente, tem pessoas que brincam com a espiritualidade, fazem um circo de horrores com a espiritualidade, desvalorizando a espiritualidade, pessoas que trabalham seriamente com isso, que contribuem com o próximo, com a saúde mental do próximo, com a saúde física do próximo, com a saúde espiritual do próximo. E tem pessoas que tá vomitando tanta tranqueira na internet, falando que vai morrer milhões de pessoas. Eu já falei tantas vezes, infelizmente, novamente eu estou aqui falando sobre isso. Muitos seres das trevas, eu já falei que, gente, eu já vi muitos fazendo isso. Eles ficam, olha, fala que o artista vai morrer, que o artista vai ter um acidente grave de avião. Os seres das trevas, eles vêm, eles atormentam as pessoas para profetizar na vida de quem está ouvindo aquelas blasfêmias, aquela profetização disfarçada de previsão de morte. Espíritos da morte pedem, eles ficam no ouvido da pessoa. E tem sensitivos aí que não escuta nada do espiritual. Pega previsões dos outros. Esses seres das trevas ficam pedindo. Fala que o artista vai morrer. Fala que vai morrer milhões de pessoas tal dia. Ah, detalhe, porque parece que isso já passou a data, né? Não aconteceu. Eu já falei para vocês, parem de dar credibilidade a seres das trevas, porque eles ficam no ouvido dos seres humanos pedindo para esparramar, vomitar morte na família de quem está ouvindo aquilo. E as pessoas não entenderam isso ainda. A pessoa que fica ouvindo sensitivos, que abre a boca para vomitar morte na vida das pessoas, em quem está ouvindo, aquilo profetiza na vida das pessoas. Igual aquela moça que está com depressão, a pessoa da família dela está com depressão e tinha alguém internado. Gente, olha o estado grave disso. A pessoa fica profetizando tragédias de morte, milhões de morte, colocando pessoas em pânico. O mentor está falando aqui não só em pânico, levando a pessoas a tirar a vida com medo daquilo acontecer. Pessoas tiram a vida com medo de vir essa tragédia. A pessoa fala, eu não vou passar por isso, eu vou tirar minha vida antes e parte. Olha o que seres das trevas ficam manipulando na cabeça de pessoas para profetizar morte na vida dos outros. Colocando pessoas em depressão, colocando pessoas em desânimo, colocando pessoas com medo. Gente, medo, estudem, é só estudar, gente, estuda um pouquinho.
Uma pessoa, se ela pegar, estudar física quântica, lei da atração, mecânica quântica, ela sabe que quando ela está vibrando no medo, ela desenvolve doenças no corpo físico. E são doenças graves. Um mentor, um ser espiritual, jamais ele vem aqui profetizar morte, tragédia, e colocar pessoas vibrando no medo, pessoas tirando a vida e pessoas manifestando doenças no corpo físico e no espiritual. Agora, já não basta Rio Grande do Sul, que está devastado. Fica sensitivos falando que vai vir tragédia, vai vir morrer milhões e milhões, 100 mil, não sei quanto. Gente, foi uma quantidade imensa que aquela moça lá falou. Que sensitivo disse que ia morrer não sei quanta gente. Isso não vem de Deus, isso não vem do Pai Eterno. Pessoas vomitar morte na internet. As pessoas estão precisando de alento espiritual, força espiritual. Rio Grande do Sul está recebendo alimentos, está recebendo água, mas está precisando receber força espiritual. Quantos de lá não perderam a fé? E falaram, o que está acontecendo? Eu perdi minha casa, eu perdi minha família, eu perdi animais, eu perdi... Quantos não perderam a fé de ver uma situação daquela? E agora vêm sensitivos, vomitar morte em cima de uma tragédia dessa. Isso não é de Deus não, gente. Pelo amor de Deus. Olha, me dói ver isso. Na hora que eu li aquela moça que tá com depressão por ouvir essas tragédias, que deram até... Eu já falei pra vocês. Já mataram o Silvio Santos não sei quantas vezes. Olha a mentira, tá lá. Já deram datas para Faustão partir, tá lá. Olha a mentira descarada, que você vê que é falso. Não existe sensitivos, videntes ou profetas que falam datas e são falsas. A partir do momento que deu uma data e não aconteceu, é falso. São seres das trevas que ficam na cabeça da pessoa para profetizar morte na vida de quem escuta. A vida daquela pessoa vai bloqueando, bloqueia totalmente a vida da pessoa. Ela não prospera mais financeiramente, ela não prospera mais na saúde, ela não prospera mais no amor. A vida dela vai andando para trás. Precisamos entender um pouco, estudar um pouco, abrir a mente um pouco para Deus. Sair de pessoas que vomitam morte na internet. Abre a boca para falar de morte na internet. Associa Deus, Espírito Santo para falar de morte na internet. Associa uma coisa que é tão pura para falar de morte na internet. Para vir com mentiras de morte na internet. É lamentável. Novamente, falar sobre isso é lamentável. Hoje eu chorei muito à tarde. O estado daquela moça que estava com depressão era de tirar a vida dela. Gente, isso não se faz. Isso dói aqui, ó. Pessoas que se titulam de sensitivos para jogar, vomitar mortes falsas na internet, para ganhar dinheiro das pessoas, arrancar dinheiro da fé das pessoas. E o pior de tudo, abrir a boca para falar de morte, para tirar dinheiro dos outros. Eu fico pensando se aquela moça tivesse tirado a vida, com medo de milhares ou centenas, sei lá quantas pessoas que diz que ia desencarnar de uma vez só no Rio de Janeiro. Gente, isso não é de Deus. Pessoas tirando a vida por medo, por irresponsabilidade de pessoas que querem vomitar morte na vida dos outros. A palavra, ela tem muito poder. Quando o Pai Eterno ele fez o mundo, ele não fez por pensamento, ele fez pela palavra, que haja luz. Agora a pessoa profetiza morte sobre uma cidade, sobre um estado, profetiza morte em todas as cidades, para quando acontecer algo, já está programado o vídeo pronto para postar, eu acertei. A pessoa profetiza morte em todos os artistas, para quando um partir, falar que eu acertei. Pessoas que estão doentes, pega e fala, fulano, ó gente, tem artista que vai desencarnar. Pelo amor de Deus, gente, que é isso? Já perdeu a falta, o respeito pela espiritualidade, pela família das pessoas, pelo Pai Eterno, pelo Espírito Santo. Perdeu já a falta de respeito isso. E, infelizmente, novamente esse assunto. Eu vou falar mais uma vez. Existe muitos seres trevosos que eles ficam na parte mental da pessoa, pedindo para ela fazer um mal, para ela falar um mal, para ela agir com mal.
Aí seres das trevas, ele vê pessoas que estão infiltradas dentro da espiritualidade, que não tem conhecimento, não tem estudo, não tem espiritualidade mental e espiritual para tratar assuntos espirituais, mas sim fofocas disfarçadas de previsões, pegam previsões dos outros e jogam como previsões. Virou um meio de ganhar dinheiro isso. Virou um meio de ganhar dinheiro da fé das pessoas. Espiritualidade é algo sério, espiritualidade é algo puro e bonito. Aí esses seres das trevas vê que tem pessoas infiltradas dentro, porque viu que dá para tirar um dinheiro ali, opa, vamos vomitar a morte, né? Porque vai viralizar, páginas de fofoca vão postar, todo mundo vai vibrar no medo e vai compartilhar. Então eles ficam ali, ó, fala que o artista vai morrer. Aí a pessoa pensa, nossa, verdade, vou falar que o artista vai morrer, isso vai mexer com a cabeça de um monte de gente, vai virar uma fofoca, as pessoas vão ficar com medo. Joga isso, vomita a morte na internet. Aí sabe o que acontece? A pessoa que está ali vendo aquilo, aquela profetização disfarçada de previsão, cai na vida da pessoa que ouviu. Cai. Isso é física quântica, é lei da atração. Você atrai aquilo que você vibra. Então você está conectado em algo que você já está vibrando. Isso, e basta estudar, lei da atração. Estudem lei da atração. Você já está conectado exatamente com aquilo que você vibra. Você conecta com aquilo, aquela morte daquele artista. Não sei quantas milhões de pessoas que iria desencarnar. Você conecta para dentro de você aquela profecia, aquela previsão, profetização de morte. Colocou na sua vida já está dentro de você isso daí. Você está contribuindo para aquilo acontecer, você está profetizando mais, você está vibrando mais, então você está atraindo a morte para sua vida e está profetizando isso lá para a vida do artista. Você está sendo usado para trazer coisas negativas para a sua vida e para a vida do artista. É esse o papel que você gosta de vibrar todo dia? Então, a palavra ela tem poder. Isso é física quântica, lei da atração, mecânica quântica. Só basta estudar que você vai entender. Por isso que as pessoas falam minha vida não prospera. Exatamente por isso. Você só está vibrando em tragédia de morte de artista, morte de outro artista. Tem 1000 mortes. Você tem tudo aquilo já programado na sua mente. Está dentro de você. Se eu falar aqui agora, aleluia, tá dentro de você, não tá? Aleluia não tá dentro de você? Tá aí. Agora pensa, imagina uma pessoa que se diz, né? Tá assim, ó, de sensitivos assim. Na internet que fica, fulano vai morrer, fulano vai morrer, fulano vai partir, fulano vai não sei o que, fulano vai desencarnar, fulano vai não sei o que. Olha o tanto de profetizações de morte jogadas no ar. Caindo sabe aonde? Na sua vida. E na vida dos artistas. Sensitivo, espiritualista, vidente, jamais tem esse tipo de papel, essa conduta. Fale com a pessoa, manda mensagem para a pessoa. Quando você recebe algo, você fala com a pessoa. Se não tem como falar com a pessoa, vem numa rede social e fala, orem por aquela pessoa. Mas sabe por que não faz isso? Porque não gera engajamento. Não gera fofoca. Pedir para orar por uma pessoa só não gera compartilhamento, não gera fofoca, não gera engajamento. A internet hoje é isso, é engajamento de tragédia, engajamento de morte. É por isso que a vida das pessoas está assim, ó, uma bola de neve. Profetiza tanta morte na vida dos artistas que aquilo cai na vida dela e cai na vida do próximo. Lembre-se sempre, o Pai Eterno não fez o mundo por pensamento, ele fez pela palavra, porque a palavra tem poder. Você dá autoridade para que aquilo aconteça. Aquela moça à tarde, ela ia tirar a vida dela por causa dessas pessoas que vomitam morte. A pessoa não está tendo responsabilidade de ver muitas pessoas que vão tirar a vida por medo dessas tragédias que estão profetizando sobre a vida das pessoas, a vida das famílias. Já não basta o que está acontecendo, ainda vem gente e vomita morte. Vomita morte e acontecimentos nesse estado, nesse país, nesse estado, nessa cidade. Aconteceu qualquer coisinha, opa, encaixa ali, ó, acertei. Porque já falou em todas, então já tá só esperando acontecer qualquer coisa para dizer que acertou. Quando uma pessoa estuda, ela olha
O charlatanismo, nitidamente, só de olhar uma palavra, ela já vê ali o meu Pai eterno. O que é isso? Uma pessoa que estuda, ela tem direcionamento espiritual de luz, direcionamento do Espírito Santo, entendimento. Uma pessoa que estuda, ela desenvolve espiritualmente. Ela não cai nessas lábias manipuladas de morte, de artista, de não sei do que, vomita morte daqui, morte dali, morte. A pessoa só abre a boca para profetizar morte. Isso não é de Deus. Nunca foi. E nunca será. Então estudem. Quando você estudar um pouco, você vai ver que muitos sensitivos não estão trabalhando com seres de luz. Estão dando lados à morte. Espíritos de morte. É morte não sei de quem, é morte não sei de quem, é morte não sei de quem. Um anjo da guarda jamais vem falar profetiza a morte. Um mentor espiritual de luz jamais vem falar profetiza a morte. Um mentor espiritual de luz, ele está cuidando da sua saúde, para que você eleve a sua vibração, para que você cure o seu corpo físico e o seu corpo espiritual. Ele te auxilia para a evolução espiritual e não para a decadência espiritual. Quando você estuda frequência, você entende que a frequência do medo produz doenças graves, como câncer. Produz no corpo espiritual para o corpo físico. Então os seres das trevas ficam usando pessoas para profetizar tragédias e mortes de tantos artistas, para que as pessoas ficam abaladas, vibrando no medo e manifestando doenças. Estudem um pouco que vocês vão reconhecer o que é certo e o que é errado. E dar valor até ao dinheiro de vocês. Eu espero, de verdade, olha, meu Pai eterno, eu espero não abrir mais um direct e ver uma pessoa falando, eu tô tirando minha vida hoje, eu vou tirar minha vida hoje. É que eu não vou entrar em detalhe quando eu conversei com aquela moça. O que ela estava na mão e como ela estava e o que ela ia fazer. Eu fiquei, gente, vocês não têm noção, aquilo matou dentro de mim, de ver uma pessoa que estava tirando uma vida por causa dessas idiotice de pessoas vomitando morte na internet. Deus não faz isso, não usa e não, gente, isso não é de Deus. Olha, dói aqui. Dói ver pessoas sendo usadas por seres trevosos para profetizar tanta morte. Então tem pessoas que ficam fazendo isso na internet, colocando aquilo que eu vi na vida das pessoas. Falando de tanta morte, morte de artista, morte não sei de quem, colocando isso, espíritos de morte na vida da pessoa. Porque eu já falei e vou falar novamente. Quando a pessoa fica profetizando a morte lá daquele artista, está profetizando para você que está ouvindo aquilo. Aí através de você é para aquele artista. Porque quando não dão palco para esses espíritos das mortes, só profetiza pro ar. Mas quando tem palco, sabe quando a pessoa ela canta algo, e pessoas aplaudem, deram palco. Então, vibrou, tem uma ação de centenas de pessoas aplaudindo, vibrando, manifestando. É uma ação energética. Ação e reação. Então, através do espírito que ele vem ali na pessoa e fala, fala que o Faustão vai morrer, fala que vai morrer. Gente, o Faustão vai morrer, gente, o Faustão vai morrer. Eu profetizei a morte na vida da pessoa que ouviu. Aí a pessoa vai cocriar aquilo pro Faustão. Ela cocria pra ela e lá pro Faustão. Ela cocria isso pra vida dela e ainda cocria pro próximo. Então, olhem o papel que vocês estão sendo usados. Não é para profetizar o bem, é para profetizar a morte, tanto na vida de vocês quanto na vida do artista. Então devemos ser usados para o bem e não para o mal. Está precisando, Rio Grande do Sul? Precisa de oração. Muitos irmãos perderam a fé, está vibrando no medo, vibrando em tudo aquilo que aconteceu. Mas tem pessoas, que gostam de sapatear nessa tragédia, vomitar morte, mais morte ainda na vida dessas pessoas. Então, você que está ouvindo, você que está assistindo, uma oração sua contribui grandiosamente à vida do próximo. Muito, vocês não têm noção. Através de orações manifestam milagres. São poderes, são energias que você profetiza
através da sua energia. Porque quando você está em oração, você está elevando a sua vibração. Você não está em medo de morte, não. Você está elevando a vibração com amor. Então você está mandando essa energia lá, para que aconteça uma transformação, um milagre, um amor. Agora, quando você fica na vibração de sensitivo, que se diz, tá? Sensitivo não faz isso, jamais. Que se diz, né? Que se colocam nesse papel para abrir a boca e vomitar a morte na vida dos outros, você abaixa a sua frequência, vibra no medo, atrai espíritos, atrai encosto para a sua vida e manifesta a doença. Então, parem, elevem, tá? Elevem, não cai, elevem.